Sobre esse assunto, senador, vou pedir mais uma notícia aqui do UOL também, está agora no nosso site para nossa equipe colocar aqui, é relacionada a esse assunto que o senhor está comentando, porque o governo rescindiu o contrato com a Bharat Biotech para a compra da Covaxin, né? O governo brasileiro rescindiu o contrato para a compra da vacina de origem indiana, representada na época pela Precisa Medicamentos, né? Alvo dessa investigação aí da CPI. A decisão unilateral foi tomada hoje, o contrato previa a compra de 20 milhões de doses, mas foi suspenso depois de suspeitas de irregularidades. Informação confirmada hoje pelo vice-presidente da comissão, senador Randolfo Rodrigues, que disse que a CPI impediu um golpe de mais de R$ 1 bilhão do povo brasileiro. Ele conclui, se não fosse a CPI, naquilo que a gente comentava agora há pouco, né, em relação ao papel da CPI nesse momento. Vamos lembrar que ontem, por exemplo, no depoimento do ex-secretário da Anvisa, o José Ricardo Santana, né, em vários momentos ele não se recordava de muitos assuntos, né? Não se lembrava, por exemplo, do salário dele, não se lembrava por que foi à Índia. Enfim, foi um depoimento, no mínimo, curioso esse, né, senador? Sim, na verdade, o que ele não sabia é que nós dispunhamos já de muitas informações advindas da quebra do sigilo telefônico e telemático dele e de outras pessoas que estão sendo investigadas. Inclusive, boa parte dessas informações decorreram do compartilhamento do processo que corre lá no estado do Pará e que diz respeito à participação da Precisa na venda de testes para o governo paraense. Então, ele ficou realmente sem ter como argumentar, porque as provas eram contundentes. E o interessante dessa CPI é que ela termina mostrando que muita gente vive, não é, nessa coisa bolsonarista que é uma realidade paralela. Quando a pessoa é confrontada com o que ela disse, com o que ela escreveu, com o que ela mandou, ela praticamente diz: não, mas isso aí não sou eu, isso aí é outra pessoa. Mas é óbvio que vai ficando muito claro que havia um esquema muito pesado, muito forte dentro do Ministério da Saúde, que não deu certo, né? Mas que representou, sim, uma tentativa. E em sendo uma tentativa que envolve corrupção passiva e ativa, é crime. E as pessoas terão que responder pelos crimes que cometeram. Senador, a CPI, bem, na próxima terça-feira, provavelmente que é terça-feira, deve depor na CPI da Covid o motoboy Ivanildo da Silva, né, que teria feito transportes no valor sacado da boca do caixa, cerca de 5 milhões de reais, em nome da VTC Log, que é uma das investigadas, uma das empresas investigadas da CPI. Uma das justificativas, ou seja, é um valor alto, né? Um valor, mesmo para este momento do Brasil, onde parece que muitos governantes gostam de dinheiro vivo e não de fazer transações eletrônicas, mas mesmo assim é um valor muito grande, né? Que ele sacou e transportou. O que vocês esperam conseguir com o motoboy, com o Ivanildo? E também teve uma informação que vocês acabaram antecipando o depoimento dele, porque e também colocando proteção policial, porque ele poderia estar em risco, a vida dele poderia estar em risco. Eu queria que o senhor falasse mais sobre isso. Bem, essa convocação do motoboy, na verdade, teve que ser apressada, porque há uma definição de uma parte expressiva da CPI de que ela deve terminar logo, né? Na verdade, o ideal seria que nós pudéssemos ter levantado mais informações sobre o motoboy, termos aí uma avaliação melhor sobre a quebra de sigilo dos recursos da VTC Log, mas diante dessa previsão de que o relatório deve ficar pronto aí na segunda quinzena de setembro, essa oitiva se tornou necessária. É possível que, se alguma revelação mais bombástica aconteça, isso termine por obrigar até a CPI a permanecer um pouco mais de tempo. Mas o objetivo foi um pouco esse, não é? Em cima do assunto quente, nós podemos ouvi-lo.
Quanto a essa questão de pedir proteção policial, é uma coisa normal diante da situação, né? Essa pessoa deve saber informações muito importantes e muito confidenciais para a empresa, se não for diretamente envolvidas essas informações com esquemas de corrupção, mas podem envolver outros esquemas, como de sonegação, como de lavagem de dinheiro, e, portanto, essa pessoa ela é importante para qualquer que seja o objetivo de investigação que se tenha, seja por parte da CPI agora, seja posteriormente por parte do Ministério Público, já que as conclusões da CPI, inclusive aquilo que não tiver tempo, não houver tempo para ser apurado, deverá ser encaminhado ao Ministério Público para um desdobramento dessa investigação.